Olá, alunos! Bem-vindos ao Conquista Enem! Meu nome é Lucy e eu vou dar aula de Biologia para vocês. Então, na primeira aula de Biologia, vamos falar sobre origem e evolução da vida. E esse tópico é dividido em duas aulas. E essa aula é dividida em dois conteúdos. O primeiro é a Biologia como uma ciência, falando um pouquinho da história, métodos, técnicas de experimentação, e as hipóteses sobre a origem do universo, da Terra e dos seres vivos. Então, vamos lá. O que é ciência, né? Ciência se refere a um tipo de conhecimento específico dos seres humanos que é gerada a partir da busca sistematizada por meio de métodos científicos, no plural, e que esses conhecimentos buscam explicar e predizer o mundo que nos cerca. Então, como vocês podem ver aqui, eu trago uma definição do Wikipedia para lembrar vocês que a internet existem fontes que são seguras e que vocês podem usar isso a favor de vocês. A questão é que vocês têm que saber procurar e verificar as fontes. Então, quanto mais pesquisa vocês fazem pela internet, mais vocês verificam as fontes, a credibilidade daquele conteúdo que vocês estão lendo, mais oportunidades de ver o mesmo conteúdo por outras fontes vocês vão ter e ampliar, então, as pesquisas de vocês. Então, por exemplo, essa definição do Wikipedia está muito boa. Então, ciência é isso, é um tipo de conhecimento gerado a partir da busca sistematizada pelos seres humanos de explicar a natureza que nos cerca. Bom, e o que é biologia? Bom, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos e os organismos, desde a sua estrutura até as relações dele com o ambiente em si. E aí, a biologia ela pode ser organizada do ponto micro ao macro da seguinte forma, né? Os átomos, o conjunto dos átomos formam moléculas, o conjunto de moléculas forma organelas, o conjunto de organelas formam as células, o conjunto de células formam tecidos, os conjuntos de tecidos formam órgãos, como por exemplo o coração, o conjunto de órgãos forma um sistema, como por exemplo o sistema sanguíneo, e o conjunto de sistemas formam os organismos, como por exemplo eu. E o conjunto de humanos, por exemplo, gera uma população. E quando essa população está interagindo em comunidade com outros organismos de outras espécies, a gente chama de comunidade. E o conjunto de comunidades forma os ecossistemas, incluindo também a parte abiótica do planeta que interage com as formas de vida e vice-versa, somando tudo na biosfera do planeta. Bom, com relação a experimentos e testes, cada subdivisão da biologia que a gente vai ver daqui a pouquinho tem suas próprias peculiaridades. Aqui, por exemplo, um artigo de 1990, em que esse pesquisador ele faz estudos experimentais para testar a teoria da seleção natural em bactérias. E, no caso, ele confirma isso. Então, como eu falei, existem várias áreas, sub-áreas dentro da biologia, e aqui eu sugiro que vocês pausem esse slide e copiem essas áreas e essa breve descrição. Com relação à história da biologia, né, ela tem uma história que remonta aos gregos, principalmente ao Aristóteles, que pode ser considerado a primeira pessoa a buscar de forma sistemática a explicar os organismos que ele conhecia, principalmente animais, né? E não apenas fazer catálogos e tudo mais. Então, a biologia ela vai muito além de dar nome aos organismos e classificar os organismos, né? Ela busca explicar a vida no planeta. Então, é importante que vocês saibam disso. E aí, nesse contexto, a gente tem essas sub-áreas, como, por exemplo, a bioquímica, a citologia, a histologia, a anatomia, a fisiologia, a taxonomia, a embriologia, a genética, a evolução e a ecologia, e entre outras sub-áreas, como, por exemplo, a paleontologia. Bom, agora com relação à origem do universo, a hipótese mais bem aceita é o Big Bang, ou seja, que em algum momento, há cerca de 14 bilhões de anos atrás, a gente tinha toda a massa do universo concentrada em um único ponto, e esse ponto começa a se expandir após uma explosão figurativa, né? Porque não tem uma explosão, a matéria simplesmente começa a se expandir, e a partir desse momento a gente tem o universo e a matéria que compõe o universo. Bom, a Terra, pelas datações que a gente tem, ela surgiu há provavelmente 4,5 bilhões de anos atrás, 4,6 bilhões de anos atrás,
é importante a gente saber que quando o Big Bang aconteceu e a matéria do universo começou a se expandir, formando o universo que a gente conhece, a matéria ela formava essas nebulosas, essas nuvens de matéria que rodavam e eram geralmente quentes, né? Só que o universo como um todo ele tem essa tendência a se resfriar. E essas nebulosas não é diferente. À medida que elas resfriam, elas começam a se rotacionar mais rápido, e com essa rotação rápida, partes dessas matérias, né, essas nuvens de matéria, são expelidas por rotação, pela força centrífuga, e por gravidade, essas nuvens de matéria formam o que a gente conhece como planetas. Enquanto que a grande parte, a maior concentração de matéria dessa nuvem, forma os sóis. E isso dá origem aos sistemas solares que a gente conhece. E isso é a hipótese nebular de Kant e Laplace. Então a Terra, ela nesse contexto todo, se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, sem Lua. A Lua só foi ser formada, e aí melhor hipótese para a explicação da origem da Lua, é a colisão de um planeta menor que a Terra, chamado Theia, que colidiu com a Terra, e nessa colisão foi gerada uma grande quantidade de materiais que foi expelida, e uma parte foi absorvida pela Terra, e esse material expelido, por meio da sua própria gravidade, né, da sua própria massa, deu origem à Lua, que ficou presa na órbita gravitacional da Terra, dando origem à Lua, que é tão importante para os nossos sistemas e ecossistemas aqui do planeta, controlando as marés e influenciando as formas de vida, inclusive a nossa economia. Bom, mas de onde vem a água do nosso planeta? O planeta, né, quando ele foi formado, ele ainda não tinha atmosfera, então ele perdia calor para o universo de uma forma muito mais acelerada. E ele era uma grande bola de fogo que, à medida que foi resfriando, ele foi formando a crosta terrestre, e essa crosta ainda era muito ativa e tinha muito vulcanismo. Acredita-se que uma das hipóteses, né, que é a hipótese do resfriamento planetário, que a água que existe no nosso planeta, por ser um elemento mineral, ela vem do próprio magma do nosso planeta, que à medida que havia explosões, vulcanismos, ia liberando esses gases de água, né, a água em forma gasosa, e à medida que o planeta vai resfriando, esses gases se condensam e chove, formando os oceanos. Uma outra hipótese é a água extraplanetária. A gente sabe e conhece que existem cometas que são feitos de gelo, ou não só água, né, mas de outras estruturas que têm água, e eles, ao cair no planeta, derretem e contribuem com uma quantidade de água. A hipótese do resfriamento planetário é a mais plausível, embora isso não exclua que, em algum contexto, uma parte, nem que seja pequenininha, de água do nosso planeta tenha vindo por meio de meteoros. E aí, de onde vem a vida? Bom, as primeiras hipóteses que foi ser derrubada relativamente recentemente, quando a ciência nasceu como uma ciência ali no iluminismo e tudo mais, a hipótese vigente era a abiogênese, ou seja, a vida surgia do nada. Simplesmente surgia-se vidas em determinados contextos. Por exemplo, do lixo nasceria ratos, da carne nasceria moscas e assim por diante. Então você não precisava da vida para gerar a vida. E hoje em dia a gente sabe que a biogênese ela não acontece, ainda mais nesse contexto de formação de um organismo complexo, e existem diferentes formas de você demonstrar isso e falsear essa hipótese. Uma delas é esse experimento em que você pega um caldo nutritivo, põe num pote, ferve para matar todo o micro-organismo que estivesse ali dentro e espera. E você vai ver que nenhum organismo vai simplesmente surgir dali. Mas assim que você libera esse frasco para ter contato com o ar vai trazer novas bactérias e as bactérias vão recolonizar esse caldo nutritivo. Então, a abiogênese não existe. Então, uma outra hipótese que surgiu para tentar explicar a vida na Terra é a panspermia, que é que a vida, de alguma forma, teria vindo de outro planeta. Uma, e menos aceita, é de que a vida teria surgido em outro planeta, esse planeta teria sido destruído, e os meteoros contendo formas de vida já formadas, né, tipo bactérias, teriam caído na Terra, e a partir daí elas colonizaram o nosso planeta. Uma outra hipótese um pouco mais aceita é de que no universo existem matérias orgânicas se formando naturalmente
inclusive presentes em alguns tipos de meteoros. E esses meteoros caindo na Terra trariam os componentes orgânicos necessários para que a vida nascesse aqui no planeta. Então, essa hipótese, a vida nasce no planeta, mas apenas em consequência desses meteoros trazendo esses elementos químicos orgânicos necessários para a vida. Bom, mas as teorias mais bem aceitas é de que a vida surgiu no nosso próprio planeta a partir de substâncias inorgânicas. E isso é a teoria do Oparin e Haldane, que foram dois pesquisadores que chegaram a essa conclusão independentemente, que os primeiros seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos. E aí, para testar essa proposta deles, a experiência de Miller e Urey foi feita, né, que consistia em você montar essa estrutura aí do slide, botar água, esquentar essa água, o vapor dessa água ia se misturar com metano e amoníaco, esses gases iam para uma outra câmara que tem descargas elétricas, e dessa câmara de descargas elétricas elas seriam resfriadas formando um novo líquido. Nesse experimento, com essas substâncias apenas, eles foram capazes de identificar 19 substâncias orgânicas, ou seja, formadas por carbono e tudo mais, e 6 aminoácidos, que são estruturas fundamentais para a formação de proteínas. Então, mostrando que a partir de elementos inorgânicos, a gente é capaz de formar estruturas orgânicas. Lembrando que a atmosfera, que ainda não estava igual aos dias de hoje, dessa Terra primitiva, ela era rica em metano, em amoníaco, em outras substâncias, e tinha muita descarga elétrica nessa época. Então, era bastante provável que essas estruturas orgânicas, essas moléculas orgânicas, tenham surgido nesse contexto tal qual dito por esse experimento. E aí essas estruturas sendo formadas, como por exemplo os lipídios, e que são moléculas orgânicas e tudo mais, isso teria dado origem aos coacervados, ou a sopa orgânica. O que é isso, né? Bom, os lipídios, eles são estruturas orgânicas que tem uma cabecinha que gosta d'água, né, que é hidrofílica, e tem um rabinho que é hidrofóbico. O que acontece com isso? Aquilo que é hidrofóbico tem medo da água e vai tentar fugir do contato da água. E aí, quando você joga uma quantidade de lipídios suficiente num recipiente com água, esses lipídios vão naturalmente se organizar em estruturas que a gente chama de micelas. Essas estruturas são formadas naturalmente por causa que as cabeças dos lipídios vão tentar ficar sempre em contato com a água, enquanto que as caudas vão tentar fugir. E aí, quando os lipídios vão fazendo isso juntos e voluntariamente, assim, não é um organismo, né? Ele não tem vontade, mas a própria água vai forçando com que esses lipídios se unam e formem essas micelas. Só que o que acontece? Numa micela, a gente tem água dentro e água fora. Então, mesmo que as caudinhas estejam para dentro dessa estrutura, ainda tem água ali. Então, à medida que o tempo vai passando, esses lipídios vão se reorganizando de forma a formar uma micela com dupla camada. Ou seja, os lipídios vão formar uma parede de duas camadas de lipídio, de forma que os rabos dos lipídios fiquem voltados um para o outro com um contato mínimo com a água, enquanto que as cabeças que gostam da água vão formar as paredes interna e externa e ficar em contato com essa água. Tá, mas isso ainda não é um ser vivo. Cadê o ser vivo? Bom, aí entra a hipótese do mundo de RNAs, que diz que as primeiras estruturas que contêm material genético e tudo mais que se formaram no nosso mundo teriam sido os RNAs formadas a partir de ribonucleotídeos, que são formados naturalmente, né, nesse contexto do nosso planeta primitivo. E esses ribonucleotídeos se uniam formando os RNAs. Os RNAs, como a gente vai ver mais detalhadamente nas aulas futuras, eles são muito complexos e podem ter diferentes funções. Uma delas é como, por exemplo, o RNA mensageiro, que carrega ali uma informação necessária para a produção de uma proteína. Um outro tipo de RNA são os RNAs enzimáticos, que vão ter uma estrutura capaz de sintetizar essas proteínas. Então, quando esses RNAs que têm a mensagem e esses RNAs que traduzem essa mensagem se encontram, eles eram capazes de um replicar o outro. E aí,
Por meio de uma seleção natural nesses próprios conjuntos de RNA que se encontravam, a gente ia selecionando aqueles que melhor funcionavam, a natureza, né, selecionava aqueles que melhor funcionavam, que tinham uma melhor capacidade de se reproduzir, e isso também se associava a essas micelas que os RNAs preenchiam, entravam nessas micelas, formando esses proto-organismos, que eventualmente deu origem aos DNAs e, portanto, as primeiras células, que provavelmente eram os procariotos, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, essas são as principais hipóteses que a gente tem para a formação do universo, dos organismos. Então, recapitulando tudo, a gente sabe, então, que a ciência, ela visa, é um tipo de conhecimento, né, que visa ser produzida de uma forma sistemática por meio dos métodos científicos, buscando explicar e tirar predições e predizer coisas do mundo que nos cerca, possibilitando assim que a gente entenda a nossa realidade. A biologia é a parte da ciência que vai fazer tudo isso referente às formas de vida dos organismos, sendo que a biologia ela é dividida em diversas sub-áreas. Essas sub-áreas têm seus métodos e testes próprios que são muito importantes de serem conhecidos no decorrer desse curso que a gente vai ter aqui de preparação para o Enem. Com relação à formação do universo, a melhor hipótese que a gente tem é o Big Bang, de que a matéria estava unida em um ponto no universo e que esse ponto começa a se expandir, dando origem ao universo que a gente conhece, as relações de espaço-tempo. Bom, com relação à formação do planeta Terra, isso está relacionado a um processo natural de resfriamento dessas matérias do universo, dando origem aos corpos celestes, como, por exemplo, sóis e planetas, e no nosso caso, a planeta Terra, que não tinha uma lua. Essa lua deriva do choque de um planeta menor que a Terra, chamado Theia, que colidiu nele, gerando, nesse impacto, um resíduo de matéria que deu origem à Lua, que ficou presa na órbita do planeta. A água do nosso planeta muito provavelmente vem do próprio magma do nosso planeta, que ao ser expelido também liberava a água na forma de gases, e à medida que o nosso planeta foi resfriando, essa água foi condensando na forma de chuva e se acumulando na superfície do planeta, dando origem aos mares. Com relação à origem da vida, a gente sabe que matérias inorgânicas ou moléculas inorgânicas podem dar origem a matérias orgânicas e que essas matérias orgânicas elas se organizam naturalmente quando em contato com a água, por exemplo. No caso dos lipídios, eles se organizam em estruturas complexas como as micelas, buscando evitar que a parte que é hidrofóbica dele, que são suas caudas, entre em contato com a água. Então isso é uma organização natural, é espontâneo dessas moléculas formarem essas micelas. Com relação às matérias orgânicas que derivariam os materiais genéticos, a melhor hipótese é a do mundo do RNA, em que os primeiros materiais orgânicos referentes a materiais genéticos formados teriam sido os RNAs, lembrando que os RNAs eles podem ser do tipo mensageiro, que tem a informação necessária para codificar uma proteína, enquanto que existem os RNAs que são enzimáticos, que têm justamente o ferramentário necessário para ler a informação do RNA mensageiro e pegar os aminoácidos do ambiente e gerar uma proteína. Então, por meio dessas replicações de RNA e tudo mais, em associação com as micelas, algumas dessas estruturas ainda não vivas passaram a ter capacidade de se autorregular e se autogerar e se reproduzir, gerando cópias idênticas delas próprias, ou seja, reprodução assexuada. E a partir daí a gente passa a ter os primeiros organismos, os primeiros procariotos, como vida no nosso planeta. E é isso, pessoal. Não se esqueçam que essa é uma aula com uma passagem de conteúdo muito rápida, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Então, não deixem de consultar na descrição desse vídeo o resumo e a lista de exercícios desse conteúdo. E não se esqueçam também que o Conquista Enem ele está nas redes, então você pode buscar a gente sempre que for necessário. Inclusive, nós oferecemos monitores para caso você tenha ficado com alguma dúvida
acerca dos conteúdos desse vídeo e de qualquer outro vídeo que você assista. Então não se esqueça de curtir e compartilhar. Bons estudos e arrebente no Enem. Beijinhos, tchau, tchau!